Melhor. Então, vou continuar. Então, uma das demandas são os casos de suspeita de violência, tá? Então, isso, como é que a gente trabalha? O assistente social nunca trabalha nesses casos sozinhos, é trabalhar em equipe, tá? A responsabilidade não é só do assistente social, é da equipe. Então, a equipe verificou um caso de suspeita de violência, o que a gente pode fazer? Né? Chamar a família para tentar esclarecer, ouvir a família, reunir com os profissionais, né? Para a gente tomar a melhor conduta possível, né? Para proteger a criança, o idoso, no caso a mulher, e também para poder dar um respaldo para essa família, porque muitas vezes essa família está precisando de ajuda também, tá? Então, nunca se trabalhe num caso desse sozinho, nunca deixe a ansiedade falar mais alto, tá? Então, um dos casos que mais aparecem é esse, de suspeita de violência. Outros casos que aparecem no hospital são as altas, tá? Então, temos 3 tipos de alta, tá? A alta social, a alta pedido e eu chamo de alta complexa, tá? O que é a alta social? Tá? A alta social é quando existem algumas demandas que acontecem e que o assistente social ele precisa atuar, ele verifica algumas demandas sociais que ele precisa atuar para esse paciente poder ter alta. Tá? Então, geralmente, o médico ele pede um parecer do serviço social, a gente vai fazer entrevista social com esse usuário. Então, o que acontece? Às vezes o usuário precisa de retaguarda familiar e não tem, tá? Às vezes ele precisa de oxigênio para ir para casa, então você vai ter que fazer todo o contato com a UBS para poder providenciar, tá? É simples essa alta social? Não é simples, tá? Porque às vezes o médico fala que o paciente está de alta e amanhã ele quer que resolva cama hospitalar, oxigênio, retaguarda familiar. Não é simples, tá? O que eu falo para os assistentes sociais? Gente, a gente está aqui para o bem-estar do paciente, não é o bem-estar da instituição e do médico, tá? Então, a gente tem que ter muita cautela nesses casos. Então, o médico deu alta, pediu o parecer do serviço social, se tiver demandas para vocês trabalharem, ele não está de alta social, tá? E se o médico der alta, a atribuição de dar alta é do médico, mas daí vocês vão relatar no prontuário que esse paciente estava em acompanhamento com o serviço social e que foi dado alta e a importância da comunicação e do trabalho em equipe, ok? Então, isso é alta social, quando existem demandas para a gente poder trabalhar para viabilizar essa alta do paciente, tá? Viabilizar essa alta com segurança. O que é alta pedido, tá? É quando o paciente ele solicita alta, ele não tem condições clínicas ainda e ele solicita alta. Então, isso acontece bastante. E por que acontece, tá? Na minha experiência. Muitas vezes esse familiar é arrimo de família, tá? Então, muitas vezes são mulheres que têm filhos, né? Que não têm condições. Ele tá cansado, o hospital cansa, né? A pessoa perde a autonomia dela, ou seja, ela não escolhe mais a hora de tomar banho, não escolhe mais a hora de comer, sabe? Então, depende sempre de terceiros. Isso incomoda demais o paciente. Então, às vezes, ele cansa e solicita alta. O que o assistente social vai fazer? Ele é chamado para atuar nesses casos? É chamado para atuar nesses casos, tá? E o que a gente faz num caso desse? A gente vai tentar identificar os motivos pelos quais esse paciente solicita alta, tá? E tentando identificar, então vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma discussão com o médico, tá? A gente vai tentar remediar essa situação, vai tentar mediar junto com o médico, tá? Se for isso. Mas se às vezes o paciente fala assim, não quero mais o tratamento, eu tô cansado, o que a gente pode fazer? Verificar se ele for informado dos riscos que ele tem, tá? Uma alta pedido, se o médico informou, se a enfermagem informou. Então, se a enfermagem ou o médico não informou, conversar com esse médico para poder informá-lo melhor, que esse paciente não compreendeu, tá? Os riscos que ele tem numa alta. E, acima de tudo, nós vamos respeitar a autonomia do paciente, tá? Então, a gente não tem essa atribuição de convencer ninguém a nada. É só a gente tentar entender e tentar intervir naquilo que for possível, mas respeitar a atitude do paciente, tá? A decisão do paciente. Isso tem que ficar sempre claro, tá? E o terceiro tipo de alta, que eu chamo de alta complexa, tá? Que essa é uma dor de cabeça para os assistentes sociais enormes, tá? O que é essa alta complexa? É quando o paciente ele tem condições clínicas e sociais de ter alta e ele ou o familiar recusa a alta. Não, o paciente vai ficar ali, né? E por que acontece isso, né? Na minha experiência. Acontece porque muitas vezes o familiar tem dúvida dos cuidados que deve proceder com o paciente. Ele quer, às vezes, transferir a responsabilidade do cuidado
para a equipe de enfermagem, tá? Então, o assistente social faz nesses casos? O assistente social tenta identificar os motivos pelos quais essa família está com dificuldade de aceitar a alta, tá? Adriano, essa é a demanda, para mim, é a pior demanda no hospital, porque o assistente social sofre muita pressão, tá? Sofre pressão da família, e sofre pressão dos médicos, e sofre pressão da diretoria do hospital, né? Porque a diretoria fala, o paciente está usando um leito que não precisa mais, tá? Isso custa muito caro para o hospital, enfim. Gente, a dor de cabeça no hospital quando dá esses problemas de alta. E a atribuição do assistente social responder isso sozinho? Não. É sempre em equipe, tá? A responsabilidade não é do assistente social, e sim da equipe. Equipe enfermagem, médico, tá? Todo mundo que está envolvido. Então, eu falei que o que acontecia comigo? A pior dificuldade que eu tinha quando eu trabalhava no hospital era isso, eram as altas complexas, e acabei me tornando uma certa especialista de tanta dificuldade que eu tinha nisso, né? E o que eu fazia? Uma reunião entre isso, assim, vou falar, 50% a 60% dos casos conseguia reverter isso. Uma reunião com a equipe médica, com o paciente, se ele tinha condições, e com os familiares, tá? E o que eu comecei a perceber? Que muitos familiares não levavam os pacientes porque eles tinham dúvidas, tá? E naquele momento que estava a equipe reunida, não era para pressionar, de jeito nenhum para levar, mas era para eles se sentirem acolhidos, que aquele momento era para eles se expressarem. Eu sempre orientava eles, se expressem a dificuldade que você tem, esse é o momento. Então, para eles se expressarem. E aí, quando eles percebiam que a equipe estava unida para tentar ajudá-los, a coisa se revertia, né? Então, eles eram orientados e sempre saíam de alta, tá? Então, assim, 50% a 60% dos casos se resolvia com uma reunião da equipe e com a integração da equipe, tá? Porque o paciente percebe quando a equipe está coesa, tá? Então, esse, para mim, é um dos casos piores, assim. Outra demanda que a gente trabalha em hospital, óbito, né? A gente trabalha muito com a questão do óbito. A questão do óbito assim, assistente social nunca pode informar um óbito para a família. Jamais, tá? Jamais. O que o assistente social faz nesse caso? O acolhimento e orienta sobre os trâmites funerários, tá? Informar sobre óbito é conduta médica, tá? Tem médicos, eu já sei, de hospitais que querem transferir isso para assistente social. Assistente social tem autonomia para falar, não faço isso não é minha atribuição, tá, ok? Sempre falem não, isso é atribuição do médico, né? O médico, às vezes, ele tem muita dificuldade de lidar com a parte emocional dos pacientes, né? Então, quer transferir para assistente social e para psicóloga, a gente não pode deixar. Não sei se eu estou falando demais aqui, se alguém tem alguma dúvida. Nossa, tá ótimo.